Thank you. I'm going to stand up because I get very excited when I talk about economics. Eu fico super animada, gente, então eu vou ficar aqui em pé, tá? Não consigo ficar sentada. Então, super obrigada, Sérgio, pela apresentação, pelo convite aqui para essa instituição. Eu tô É a minha primeira manhã em São Paulo, eu estou super animada. Vocês são os primeiros paulistas com quem que eu encontro e eu quero ver o tipo de conversa que a gente vai ter. Eu quero provocar, inspirá-los e aprender com vocês. Eu vou falar sobre donuts e vou falar sobre economia. Eu sei que donuts talvez não sejam tão populares no Brasil, as rosquinhas, né? Mas enfim, vamos falar de rosquinha. E eu sei o que rosquinha quer dizer, tá, gente? Eu vou apresentar para vocês a única rosquinha que é boa para a gente. A gente não precisa comer. É a ideia, é a forma que importa. Então, há uma década, o presidente da França convidou os ganhadores do Nobel Prize, os economistas, para conversar sobre as economias mais ricas. E a conclusão foi: aqueles que tentam guiar a economia, a nossa sociedade, são como pilotos tentando voar sem uma bússola confiável. Isso é familiar. Hoje, os legisladores, no começo desse século XXI, não têm essa bússola que eles precisam para direcionar bem a nossa economia. A gente precisa reinventar isso. Isso é verdade não só para presidentes e primeiros-ministros, mas os políticos no parlamento, nos conselhos, na mídia. A conversa sobre economia ainda é difícil e eu acho que ela está muito desatualizada, não nos serve mais. A gente precisa se aprofundar aí para as raízes da economia e como ela funciona, de onde ela veio. Para mim, essas raízes começam aqui, ó, em locais assim, departamentos de economia nesse país, nessa cidade, no meu país, em todo o país do mundo. Eu acredito que há um problema como a economia é ensinada e praticada. E a gente precisa transformar isso. Porque nesses departamentos a gente aprende ideias que começaram lá atrás com Paul Simonson, John Maynard Keynes, Salomon Kuznets, John Stuart Mill, Milton Friedman, Adam Smith, todos brilhantes, com ideias originais na época em que viviam. Mas eu acredito que essas ideias não nos servem mais hoje. Há outra coisa que eles todos têm em comum. Claro que todos estão mortos, né? Mas eles estavam todos certos. Eles são homens e eles vêm de países e de impérios que sempre pensavam que havia outro lugar que pudessem ir e conquistar. E isso realmente formou as ideias de economia. A gente precisa repensar isso. As ideias que eles trouxeram ainda estão nos livros de hoje e respondem algumas perguntas que, na verdade, nunca são feitas. O que é economia, por exemplo? Para que serve? Como funciona? E quem somos? Então, eu quero dar uma tour para vocês nas raízes de algumas dessas ideias, provocá-las, reinventá-las para esse século agora. Esse é o melhor guia. Paul Samuelson, o pai do primeiro livro de economia há 70 anos, tá? O Samuelson, ele era um matemático muito inteligente e escreveu um livro para as massas, e ele sabia o poder disso. Ele falou: eu não estou nem aí quem que escreve quem faz as legislações, as leis ou os tratados, desde que eu consiga escrever esses livros de economia. A primeira coisa é o privilégio, que tem a ver com a tábula rasa no estado mais impressionável. Ele pensa que a sua mente é simplesmente uma tela em branco.
e ele pode colocar as próprias ideias dele. Então, quando ele estava ensinando no MIT, nos anos 40, ele ensinava pessoas, homens que estavam voltando da guerra, estudando engenharia, estavam aprendendo, tinham aprendido um pouquinho de economia, sabe? Então ele queria fazer isso fácil para eles. E aí ele mostrou essa ideia de economia assim, ó, como se fosse um radiador para os engenheiros. Então, a água correndo por esses canos e ali sendo bombeada ali no topo, no setor privado, nos lares. Essa era uma importante observação que ele fez. Esse dinheiro flui de forma circular. O problema é que esse diagrama dos anos 40 ainda é a essência de como vemos a economia hoje. A gente tem a relação entre lares e negócios, que aí a gente tem trabalho e capital, salário, lucro, o consumo de bens e serviços. Aqui nós temos os recursos. Sim, a gente tem alguns problemas aqui. O governo e a forma que ele desenhou aqui, a economia é um sistema fechado, concentrado em si mesmo, que circula para dentro de si mesmo. Aqui nós temos grandes falhas no século XXI. Esse desenho não fala nada do mundo de hoje, dos materiais, da energia que entram hoje diariamente na economia. Por exemplo, resíduos, poluição. Isso não tem nada a ver com limpeza, lavar roupa em casa, enfim. E isso não fala sobre as nossas comunidades, que é quem cria as coisas, não o mercado, mas a comunidade. No começo do século XXI, a gente tem isso que não fala nada sobre o mundo, o cuidado, as atividades que não são pagas, a comunidade. Está faltando três coisas aqui. E com relação à pergunta quem somos, isso nos leva a Adam Smith. Ele tinha uma visão peculiar da humanidade. Ele sabia que autointeresse era um traço poderoso para fazer os mercados funcionarem. Mas o interesse nas outras pessoas era essencial para fazer essa transformação na sociedade. Precisava haver um equilíbrio. John Stuart Mill, em 1840, um filósofo brilhante, mas aqui ele fez alguma coisa que não ajudou muito. Ele queria separar a filosofia da economia política. Então ele disse, a economia política não trata toda a natureza humana ou a sua condução na sociedade, mas só aqueles que necessitam e querem possuir riqueza. E aí eles nos cortou em economia, só nos considerando como seres que se interessam por si mesmos. Então, hoje, a gente está falando de um homem racional, economista, enfim. Isso nunca foi mostrado nos livros de economia. Eu decidi que isso deveria ser mostrado. Isso seria assim, ó, ele seria um homem sem independente, sozinho, com dinheiro na mão, o ego inflado, uma calculadora na cabeça e a natureza nos pés. Ele odeia trabalho, adora luxo e sabe o preço de tudo. E esse personagem, como os estudantes aprendem durante os anos de faculdade, ele vê mais valor em competição e menos valor em altruísmo, por exemplo. Então, quem que a gente fala que a gente é? Quem a gente fala que a gente é, na verdade, molda quem somos. Outro modelo de homem. E isso se tornou
em um modelo para homens, como um reflexo no espelho. A gente faz isso com os outros. Se a gente for ter 10 bilhões de pessoas nesse século, e aí a gente não der uma chance, a gente não vai se dar uma chance se continuar acreditando nesse modelo. Como é que funciona a economia? Em 1870, os economistas na época queriam transformá-la em ciência, com uma reputação tão boa como física, como Isaac Newton, que se tornou imortal com as leis da física de movimento. Stirling Javens, que começou a fazer os diagramas de economia, eles fizeram a mesma coisa do Newton, estilo de Newton, para mostrar que a economia é como a física, como a gravidade funciona puxando os elementos, os objetos, também os mercados trazem esse equilíbrio. Eles queriam mostrar estabilidade como cerne do sistema. E aqui é o começo do diagrama que a gente começa a ver quando se torna um estudante de economia. O problema é os mercados não entram nesse equilíbrio, principalmente quando é mais importante. E esse diagrama traz o conceito de preço no coração do nosso entendimento de valor. A ironia é que quando a gente quer falar aqui no século XXI sobre os danos no mundo, a desertificação, a desmatamento, mudança climática, a economia nos oferece duas palavras. Vocês estão falando, então, sobre esses fatores externos do meio ambiente. E aí a gente tem que ter esse alarme na cabeça. Se a gente estiver falando sobre a mudança, a morte que está acontecendo hoje, a gente sabe que isso está aquém no nosso século. Se a gente quiser fazer o melhor desenho, é isso aqui, ó. É o intervalo, o gap entre essas duas linhas. Não compreende o mundo em que vivemos. E isso não serve para a gente. A gente precisa reinventar isso. Como Newton falou das leis da física, e essa vontade de parecer com a física, eles começaram a transformar essas leis de economia no século XX. Três pilares apareceram aqui. E, na verdade, eles não são verdadeiros, tá? A primeira é uma história sobre desigualdade. Nos anos 50, Simon Kuznets começou a coletar dados nos Estados Unidos, na Alemanha e no Reino Unido. O que acontece com a desigualdade num país durante os anos? Ele colocou isso numa página e era essa a figura que ele via, era esse o gráfico. Ele falou, eu vejo um padrão. Primeiro, a desigualdade sobe e depois diminui. E Simon Kuznets se surpreendeu, falou, eu não esperava ver isso. Eu esperava que os ricos ficassem mais ricos e que os pobres não os alcançassem. Eu não conseguia explicar isso. Mas quando ele fez esse U de cabeça para baixo, isso trazia uma mensagem. Se você se importa com a desigualdade, não tente fazer redistribuição, porque isso pode diminuir crescimento. Olha, o crescimento equilibra as coisas de novo. Então, com austeridade, isso justifica a austeridade praticada até hoje em economia. Em 2014, o Thomas Piketty apareceu e falou, olha, com muito mais dados, ele olhou isso aqui e falou, o Kuznets estava certo. É isso que os dados mostravam, mas ele estava medindo um momento muito particular, o tempo antes da guerra com o tempo pós-guerra.
55. E a guerra destrói o capital dos mais ricos, e aí depois há o investimento governamental em moradia, em educação. Então, houve uma intervenção depois da guerra que fez isso. Não foi o mercado, mas o poder desse gráfico ainda é vivo até hoje. A gente precisa substituir isso com algo melhor. Nos anos 90, os economistas dos Estados Unidos mostravam a relação entre crescimento e poluição. Nossa, parece tão similar com Krusnak. Parece que quanto mais as economias ficam ricas, essa poluição traz mais impacto no meio ambiente, mas como uma criança depois se vira, mas claro, todo pai sabe que não funciona assim, as crianças não se cuidam sozinhas. Mas só para água, aqui a gente está falando de poluição do ar e de água, não os globais. Mas hoje nós temos esses dados para isso, a gente sabe que isso não é o que acontece. Os países ficam mais ricos e as pegadas ecológicas, na verdade, não descem aqui dessa forma. Isso não é uma história que a gente pode falar, olha, cresce agora e depois a gente faz a despoluição. Não funciona assim. Mas é uma justificativa para a terceira, a ideia de que o PIB pode e deve ser infinito. Não importa em que país isso aconteça ou qual a gente esteja falando, o crescimento precisa continuar. Isso tem a ver com o progresso da economia sendo medido só como crescimento, não importando qual país esteja falando. Essas imagens que eu estou mostrando parecem tão inofensivas, né? Mas elas realmente moldaram profundamente as economias políticas dos últimos 50 anos. Em 1947, poucas pessoas se encontraram em Mont Pelerin, uma vila na Suíça. Frida Kahlo, ou Friedman, e falaram, a gente vai criar uma história diferente na economia, novo liberalismo. Eles entendiam, eles viam o crescimento da União Soviética e temiam essa dominação. E acreditavam, se você desse um pouquinho para o Estado ia dominar. E ele falava, bom, a gente precisa minimizar o papel do Estado. E nos anos 40, ele criou essa teoria. Eles tinham que esperar durante 33 anos em que essa teoria fosse colocada no cenário nacional. Eles pensavam em fundações, em tanques, em universidades, e só quando Reagan e a Thatcher assumiram o poder nos anos 80, essas políticas, na verdade, foram praticadas. E eu acredito que a gente está vivendo nesse aspecto novo liberal desde então. Supply, demanda, por exemplo, e isso não é infalível. Na verdade, confiem nisso, abram os seus estados, as suas fronteiras. Não funcionou? Bom, o Estado é que é culpado por isso. Vamos diminuir o papel do Estado no aspecto doméstico? Lidem com isso. As economias são tragédias, vamos vendê-las. A sociedade, como a Thatcher falou, não existe uma coisa chamada sociedade, então a gente pode ignorar. A terra não é exaustiva, não vai acabar. Pode retirar dela o que quiser. Isso era tratado como irrelevante. Então, era uma coisa objetiva, sem valor. Então, a gente nem fala sobre isso. Para mim, essa história nova liberal, na prática, já durou na prática econômica por muito, muito tempo, a meu ver. E a gente precisa reinventar isso. Voltando para John Maynard Keynes, a economia é a ciência de pensar em termos de modelos, sim, mas também com a arte de escolher modelos que são relevantes para o modelo e para o mundo contemporâneo, como Adam Smith, Samuelson, Mill, Kuznets, mesmo Friedman. Se eles estivessem vivos hoje, eles seriam os primeiros a arregaçar as mangas e falar, tá bom,
esses são tempos diferentes. Vocês ainda estão realmente usando essas teorias que a gente fez o que há 200 anos? Caramba! Naquela época, a humanidade nem imaginava que a gente poderia ter esse sistema. A gente precisa escrever teorias para os nossos tempos. É por isso que eu convido vocês para recomeçar. E começar com uma pergunta que a gente nunca faz. Qual que é o propósito da economia? Para isso, eu ofereço o donut. Vocês têm esse desenho em frente de vocês. Imaginem que a gente tem os recursos aqui no meio desse gráfico, desse desenho. A gente está com falta desses itens. Voz política, água, moradia. A gente não pode deixar ninguém aí. A gente tem que deixar todo mundo aqui, ó, na faixa verde, para uma questão de dignidade e oportunidade. Mas também a gente não pode extrapolar esse anel verde, porque isso trairia uma grande pressão nesse país e acabaria com nesse mundo e acabaria com esse mundo, porque a gente tem biodiversidade. Isso a gente está com os limites desse sistema terreno. Nós precisamos nos manter dentro desse limite para que não haja o caos e o colapso desse sistema. Então, na verdade, é uma bússola para a prosperidade humana. Aqui nós não temos esse crescimento que está sempre crescendo. É um equilíbrio. Mas se isso acontecer, você deve pensar, onde estamos? É aqui que nós estamos. Nessas partes vermelhas mostram onde a gente está aquém. Por exemplo, aqui, ó, com relação à comida, está 11% aquém. Porque 11% de pessoas não têm o que comer todo dia. Ou acesso à água potável, 33%. 1 em 3 pessoas no planeta não tem acesso a banheiro, gente. Então, cada uma dessas dimensões, há pessoas em países ricos ou pobres que estão aquém. A gente está falando de mudança climática, o excesso de uso de fertilizantes, perda da biodiversidade, conversão de terras, enfim. Esse é o retrato do século XXI. A selfie que a gente podia tirar hoje. Deixa eu trazer aqui, olha, algum tipo de headlines aqui para você. A gente tem que diminuir as emissões de carbono aqui se a gente tiver que se preocupar com mudança climática. Desde os anos 70, quando eu nasci, eu vou falar logo, gente, eu tenho 48, vocês não precisam calcular não, tá? Desde 1970, você está chegando nos 49, tô. Todas essas populações diminuíram 60%. A gente tem menos 60% em todas as populações de animais comparada com a população humana. Tá? As crianças estão respirando esse ar poluído, a degradação do solo, falta de água, acidificação dos oceanos. E 1% das pessoas mais ricas detém a riqueza do mundo, a metade da riqueza global. Se isso parece tão pesado, tão cedo de manhã, deixa eu dar uma notícia boa. A NASA fala que o buraco na camada de ozônio vai fechar porque a gente acabou finalmente fazendo alguma coisa. E a gente pode fazer algo sobre tudo isso, porque tudo isso tem a ver com o comportamento humano. Nas palavras de William Burroughs, olhando esse planeta, qualquer visitante de fora do nosso planeta diria, eu quero falar com o gerente. Chama o gerente. E aí a gente se pergunta, caramba, quem que é o gerente? Muitas pessoas olham para os governos. Vamos falar sobre os governos de cada país. A gente está falando numa pesquisa da Universidade de Leeds e verificou 50 países. Eu só escolhi 3, tá? Nessa figura aqui, vocês estão vendo aqui
o centro em azul, mas não passar do verde. Aqui no extremo a gente tem a Guatemala, eles não passaram aqui no limite de pressão no planeta, mas eles não estão conseguindo atender as necessidades aqui no centro de todo mundo. No outro extremo, um dos países mais ricos do mundo, os Estados Unidos. Aqui, olha, desigualdade, mas já passou muito, muito, muito o limite aqui de fora, externo, dos impactos do planeta. Deixa eu falar, não são só os bens e os serviços produzidos nos Estados Unidos, tá? Mas tudo que é produzido, os notebooks, tudo que é importado do restante do mundo. E aí, no meio, a gente tem o Brasil. Dá uma olhada. Não está atendendo todas as necessidades ali no meio e está, ao mesmo tempo, extrapolando esse anel verde, como eu falar. Deixa eu falar aqui do contexto global. Aqui a gente precisa atender as necessidades de todo mundo, atender todas as questões sociais, mas dentro dos limites do planeta. É aqui que a gente quer estar em todos os países. E é aqui onde a gente está. Nem de perto a gente está. Nem de longe a gente está perto disso, tá? Os países de baixa renda, de alta renda, eles não podem seguir no mesmo caminho como no passado. Eles precisam seguir nessa direção, de uma forma que nunca foi feito. A gente está inventando isso pela primeira vez. E aí a gente tem outros países, Canadá, Estados Unidos, Japão, que estão atendendo essas necessidades da população, mas super extrapolando esses limites. Esses países também têm que entrar nessa jornada nova, nessa direção. A gente nunca fez isso também, a gente está inventando isso pela primeira vez agora. E aí a gente está falando das economias emergentes, o Brasil, México, Turquia, Egito, a Rússia, com dois desafios, atendendo às necessidades do país e não extrapolando, como eu falei. Isso mostra uma mudança profunda na relação entre os países. Não tem países desenvolvidos e fala, ó, eu sou um país, eu sou desenvolvido. Não, todos nós somos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Todo país precisa ter a humildade e a ambição para que a gente saiba como fazer isso. Se a gente quiser ter metade da chance de conseguir fazer isso, como é que a gente deve começar na economia? Para mim, é tão importante o que é ensinado para os estudantes de economia, para os legisladores, os líderes de negócios, os líderes de comunidades, o que está sendo colocado na cabeça deles. Não é simplesmente supply e demanda. Eu chamo isso aqui o diagrama da economia inserida, embutida. Isso é um subsistema da sociedade. É uma construção social. A gente construiu, trazendo materiais, colocando para fora essa poluição, esses resíduos, graças a Deus pelo sol. Então, desde o primeiro dia da economia, a gente tem que se perguntar quanto material pode passar aqui nessa economia antes da gente começar a falar dos limites do planeta. Tá bom, vamos olhar aqui também no mercado. Agora a gente pode falar de supply e demand, se vocês quiserem. E tem o Estado e a gente começou a ter a rivalidade, o mercado e o Estado, tanto que ignorou outras fontes fundamentais. O lar, onde nós todos começamos todo dia, como parceiros, como crianças, como filhos, pais, cuidando uns dos outros. Isso é essencial para o nosso bem-estar. A gente tem que trazer isso de volta. Tem que trazer isso para a economia. O comércio, onde a gente cria coisas juntas, a Wikipedia no www, na internet, o pessoal que trabalha no seu quarteirão, na sua vizinhança. Finanças já se serviu a si mesma durante muito tempo. Isso precisa ser repensado, isso precisa estar a serviço da vida. Um sistema financeiro muito diferente do que a gente tem hoje. E se a gente começar daí, então o que a gente é na economia, isso muda.
claro que a gente era um homem racional no começo. A gente estava sempre comprando, ou cozinhando, ou comprando, ou cozinhando, ou trabalhando, enfim. Mas se a gente abraçar tudo, a gente vai passar dessa necessidade tão estreita, a gente tem que trazer isso de volta. E aí a gente tem vários papéis. Se a gente olhar os papéis aqui, para ser alguém que trabalha, um pai, um protestante, enfim, as habilidades, os valores que a gente precisa para fazer tudo isso bem são muito diferentes desses aqui à esquerda. A gente precisa atravessar isso de um lado para o outro, da esquerda à direita. Aqui, a gente precisa reconstruir essas habilidades. Eu tenho uma dica. Se vocês querem que suas crianças, seus filhos funcionem bem nesse estado, não deixem eles brincarem de Monopoly, tá, gente? De banco imobiliário. Por quê? Isso te ensina a conseguir propriedade e extrair dos seus competidores. Isso é tão século XX, gente. Usem Pandemic. Vocês já brincaram de Pandemic? Tem alguém aqui? Alguém já brincou. É corporativo, você joga como equipe, em colaboração com todo mundo para livrar o mundo de uma doença. Então, tá todo mundo no jogo no final dele. Isso é tão século XXI. Quando eu jogo isso com os meus filhos, eu estou tão consciente da nossa falta de habilidades nisso, e aí eu falo, caramba, o que está faltando na nossa educação? São essas habilidades que a gente precisa. Como é que a gente consegue entrar no donut como humanidade, reconhecendo os múltiplos papéis, a riqueza da nossa natureza? Essa é uma foto dessa degradação, dessa desigualdade. E a gente não vai conseguir se a gente pensar nas ideias antigas, porque o crescimento não vai se limpar. A gente precisa redesenhar, reprojetar tudo. A gente precisa de duas dinâmicas aqui. A gente precisa de economias distributivas e degenerativas por projeto, por design. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a economia do século XX. Olha, a gente tem essa mangueira aqui, ó. A gente pega os materiais, coloca aqui nessa mangueira, usa e joga fora. Pronto, pega, usa, faz alguma coisa e joga fora. Era isso. O resultado disso, olha as figuras aqui, olha as fotos. A gente pega, retira das fontes. E aí a gente joga os resíduos dos dejetos uma vez, duas, três, inúmeras, nos rios, nos oceanos, nas águas. Eu realmente acredito que os filhos de vocês, os meus filhos, quando eles estiverem na nossa idade, vão falar pra gente: vocês sabiam disso? Vocês tinham visto que isso estava acontecendo? O que vocês fizeram a respeito? Porque eles vão olhar essas fotos e vão achar isso nojento. O que a gente faz com a gente mesmo, uns com os outros, com o planeta, a gente não pode continuar a viver desse jeito. A gente tem que traduzir e fazer essa economia degenerativa linear, transformar numa circular. Assim, ó, em que os recursos não sejam descartados, eles sejam reusados de modo muito mais vagaroso, mais cuidadoso, mais coletivo. Uma economia que funcione à base de luz solar, energia eólica, o que sai aqui e o que é o resíduo de um funciona como material para outro. Deixa eu mostrar uns exemplos para vocês de economias que estão começando a usar e ver isso. Em Quênia, nas favelas do Quênia, em que não havia banheiros, agora a gente tem a Sanity. Eles construíram esses banheiros para a comunidade. Pela primeira vez, as pessoas podem ter dignidade e saúde usando um banheiro. O resíduo é coletado todos os dias e vira fertilizante orgânico nos campos, na agricultura. Então, eles estão fechando, assim, esse círculo aqui de nutrientes, muito inteligente. Mas no nível humano, eles estão criando saúde, comunidade.
Aqui, no outro extremo, Open Motors, uma empresa automotiva. Quando você compra um carro deles, chega desse jeito, como se fosse um armário da IKEA ou da Tok, por exemplo. Eles podem juntar as peças e formar um carro. E eles conseguem fazer isso, ou você leva isso para alguém, porque o projeto é open source. Como montar ou desmontar, tá aí na internet. É um carro elétrico open source. E o chassi básico aqui feito, pronto, isso pode ser customizado para onde está sendo usado. Está sendo usado para ser um carro elétrico nas ruas. Pronto. Isso é o começo do futuro para mim. Aqui eu tenho 2 telefones. Olha, eu tenho um iPhone aqui. Se ele quebrar, se eu precisar de um upgrade, eu tenho que mandar para a Apple, porque está colado. Eles não querem que ninguém entre. É um controle de propriedade. Esse aqui é um Fairphone. Ele é aberto, transparente. E fala aqui, olha, é para você abrir e para você manter. Então, se entrar no YouTube, mostram como abrir, como fazer atualização. É modular por desenho, por projeto. Isso aqui é design do século XXI. E a gente precisa ver isso em todas as indústrias se a gente quiser ter essa chance de prosperidade. Essas bicicletas a gente vê, não é? Essa ideia de propriedade e serviço público, mas isso necessita dessa infraestrutura. Por exemplo, em Xiamen, na China, eles criaram a ciclofaixa, a maior ciclofaixa. Então, mesmo num dia como hoje, chuvoso em São Paulo, você conseguiria ficar seco. Isso faz sentido. Esses são 3 modelos de economia circular, sabe? E eles estão começando a nos levar na direção certa. Mas isso precisa se tornar mainstream. Tudo precisa ser gerado dessa maneira. Então, a gente está falando de generativa, vou falar de distribuição agora. Para mim, a maior oportunidade, porque todo produto, seja um telefone, a comida, um blazer, tudo depende de energia, produção, a comunicação e conhecimento. E no século XXI, essas tecnologias são centralizadas por projeto. Muito dinheiro nesse projeto para ele ser construído, tudo é centralizado. Os trabalhadores entram, trabalham, saem no final do dia. Toda vez que a gente liga para alguém, tem alguém lá atendendo num painel. E esse conhecimento está sendo controlado através de direitos autorais e patentes. Na verdade, como a gente sabe, isso muitas vezes bloqueia a concorrência e inovação. A grande oportunidade disso, na primeira vez na cidade no século XXI, a gente tem a tecnologia fazendo isso. Elas são distributivas a partir do projeto. A gente tem uma chance nunca vista de fazer isso muito, muito melhor do que no passado. Energia. Os painéis solares, as turbinas eólicas na Terra toda, mesmo nessa vila na Índia. A gente está falando de impressão 3D, plástico, cerâmica, metal. A gente pode ter uma fábrica, por exemplo, aqui nessa mesa. Comunicação, todos vocês têm a comunicação no bolso de vocês aí hoje. Como essa mulher aqui numa vila na Tanzânia. Nunca foi visto isso. A ideia não é ter isso, mas softwares open source. Se a gente colocar essas tecnologias todas juntas, e a gente está só começando a ver como a gente vai fazer isso, isso cria oportunidades nunca vistas para formas muito mais distributivas de propriedade. Se a gente quer ver, onde que a gente ia procurar isso? Eu ia levar isso ia levar vocês para um Fab Lab para a gente ver isso, em que todas essas tecnologias estão disponíveis, estão conectadas. Como os Fab Labs dizem, a gente compartilha as receitas de como construir o nosso mundo. Eles usam
em Barcelona, no Japão, no Rio, em Amsterdã. Eu tenho certeza que tem Fab Labs aqui em São Paulo também. Para mim, eles são o começo do futuro. Alguns de vocês podem falar, esses são bases legais para gente rica. O que isso tem a ver com todo mundo? Se você tem mais ou menos a minha idade, lembra dos anos 80, vocês lembram, na época, quem recebia, quem tinha um celular? Era assim, ó. Eles eram assim, certo? Nos anos 80. E aí a gente falava, peraí, um celular? O que tem a ver com desenvolvimento? Impossível. Só os caras mais ricos têm isso. E agora está na mão de uma mulher na Tanzânia. Eu comparo isso com o potencial dos Fab Labs. Na verdade, eles já estão aparecendo em tudo quanto é lugar. Na Índia, no Butã, na Tanzânia, no Togo. Eu morei na Tanzânia, então eu me sinto capaz de conseguir conversar com esse menino aqui. Ó. Por quê? O Fab Lab, o open source, o commerce, abriu a cabeça dele e mostrou para ele a oportunidade de aprender. Muito, muito, muito mais rápido do que o setor privado mostraria para ele, ou o Estado mostraria para ele que ele teria a capacidade ou a possibilidade de aprender. Então, abrindo esses designs distributivos no comércio, e é isso que a gente tem que abrir e conversar como uma ferramenta muito poderosa. Esses são Fab Labs no mundo inteiro, aparecendo e crescendo exponencialmente. O potencial para a gente fazer isso é a fabricação distributiva e degenerativa. Pensa numa cidade. A gente tinha cidades chamadas PITO, Product In, Trash Out. Então, o produto entrava e o lixo saía. Eu mostrei isso para vocês. Agora, a gente está mudando para Digital Cities. O que é isso? Data in, data out. O que entra são dados e o que sai são dados. Tá vendo aqui essa cadeira, ó? Caramba, peraí, isso aqui é pesada. Precisa de ajuda? Não, 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 não. Eu sou uma mulher forte, tá achando que? Tenho certeza que você é. Mas peraí, átomos são pesados, eles devem ficar locais. A gente não deve mandar átomos de um canto do mundo para o outro. Mas, gente, dados podem viajar pela luz. Então, esse conceito aqui, se eu te mostrar, Cosmo Local Production, é isso que eu quero que vocês falem para os outros que vocês ouviram aqui primeiro. O que isso quer dizer? Produção cosmolocal. Os materiais circulando aqui localmente, mas os dados circulando globalmente. Para mim, essa é a visão da indústria que realmente dá uma chance à humanidade de prosperar neste século. Muito diferente do que a gente fez no passado. Eu ofereço isso como uma visão. Se vocês trabalham em ONGs, universidades, nas indústrias, como vocês podem ajudar a pegar essas ideias e fazer parte da economia? Então, para entrar na Donut, a gente precisa dessas economias distributivas e disruptivas por projeto, por design, porque do jeito que está, a gente não vai chegar lá. Mas ainda, isso nos mostra o desafio do crescimento. A última coisa que eu vou falar é o mais profundo, o desafio mais profundo. Porque a gente herdou economias que precisam crescer, seja nos levando à prosperidade ou não. A gente está viciado nesse crescimento eterno. Por quê? Por causa dos sistemas políticos, financeiros e que perseguem esse retorno eterno. Os bancos criam dinheiro a partir desses juros que precisam ser pagos de volta. Então, os shareholders querem ver que tem crescimento, tem o lucro crescente, e isso incita o crescimento. É uma dependência do sistema. A gente está viciado a esse crescimento. A gente teve o G20 em Osaka. Ninguém quer perder o lugar, nenhum político quer perder o lugar deles nessa foto. Mas se a economia do país deles parar de crescer, eles não vão sair na próxima foto.
Então é um problema. Toda a economia precisa continuar crescendo para estar atualizada, para manter o lugar aqui na foto do G20. É esse o desafio das relações internacionais com relação ao poder político. E os governos querem subir o retorno, a receita de impostos sem aumentar os impostos em si. Então, quer dizer, a gente tem essa questão política, a gente está travado politicamente. A gente é descendente dessa propaganda centenária. O neto do Freud, Edna Bernays, ele era muito inteligente. Ele pegou a psicoterapia do tio e colocou em compras, no consumo, e percebeu, se a gente conseguia conectar o nosso desejo de ser amado, desejado, com o último tipo de carro, o mais moderno, a casa mais cara, o celular mais caro, ele ia nos convencer de que a gente conseguiria se transformar cada vez que a gente comprasse algo novo. E ele inventou a propaganda, a publicidade. E aí as nossas mentes seriam capturadas por esse desejo. Eu queria conversar com ele e falar: oh, parabéns, funcionou. Agora vem aqui para o outro lado. Como a gente vai mudar tudo isso que você ajudou a criar? Então, para mim, essas são as travas que a gente tem que superar. Porque na natureza, nada cresce para sempre. Então, os epidemiologistas, biologistas vão falar, sim, as coisas crescem, é ótimo, eu adoro ver os meus filhos crescerem, o meu jardim crescer. Mas aí eles crescem. Se as minhas crianças crescessem para sempre, gente, eles não iam caber dentro da minha casa, não iam conseguir sentar à mesa. A gente sabe que isso é a natureza. E o bizarro é que a gente criou economias que o crescimento é essencial. Tudo na natureza cria, cresce, e isso destrói, na verdade, o sistema do qual é dependente. Isso é um câncer, mas com relação à economia, a gente sabe que isso não funciona na natureza, mas acho que funciona na economia. Esse crescimento infinito. A gente precisa criar economias que nos façam prosperar, sejam economias que crescem ou não. É a responsabilidade da nossa geração, mesmo que seja difícil, a fazer isso. Vamos falar tchau, então, para essas imagens, essa selfie dessa economia do século XX. A gente precisa abraçar essas ideias do nosso tempo, que são feitas para o nosso tempo. Mesmo que essas ideias que os caras lá de trás abraçariam se estivessem vivos hoje. Eu quero mostrar as pessoas que têm essas características em comuns. Quando eu acabei de escrever o livro, eu pensei nas ideias que me influenciaram mais. Eu fiquei muito contente em perceber que as ideias mais recas vieram muitas vezes de mulheres. Mariana Mazzucato, fantástica sobre o papel do Estado. Eleanor Ostrom, ganhadora do Nobel Prize, Nolena Meadows, o sistema de pensamentos de Ellen Behrens. Mas essas ideias também vieram de homens e pessoas que não eram de países imperialistas. Foram nascidos, na verdade, nasceram em países colonizados. Eles não começaram com supply e demand, eles começaram com fome. E pensaram, por que tanta gente não consegue comer? Ha Jung-tang, da Coreia do Sul, que uma vez era chamada de terceiro mundo, a economia, uma das mais bem-sucedidas no mundo hoje. Então, a economia só é melhorada, enriquecida, quando a gente tem essa diversidade de pessoas colaborando, porque ninguém isoladamente, pessoalmente, individualmente consegue ver tudo. A gente precisa estar junto e fazer isso coletivamente. Eu quero terminar falando, a gente tem a edição brasileira aqui, eu vou estar super feliz de autografar para vocês, e se vocês quiserem, a gente tem 1 minuto aqui, são slides engraçados, e eu acho importante mostrar que isso é acessível para todo mundo, para ser politizado, como deve ser no nosso tempo. Eu quero muito conversar com vocês. Super obrigada, gente.